Jesus nos diz: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que lhe sai da boca é o que o macula. O que sai da boca procede do coração e é do que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Nós, normalmente, quando recebemos uma ofensa, uma injúria, é difícil de assimilarmos, de que aquilo entre em nós. E muitas vezes nós devolvemos multiplicado esta energia negativa que recebemos. O que Jesus quer nos dizer, isso é do Evangelho de Mateus. Esse trecho bíblico nos diz que não é aquilo que recebemos que nos vai levar ao mal, mas é aquilo que nós devolvemos. Este é o assunto de hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não se preocupem se alguma coisa assim pisar no calo de alguém, porque eu normalmente na exposição doutrinária falo para mim, porque os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Então não se ofendam com alguma injúria, alguma difamação na tarde de hoje. Quantas vezes durante um dia nós usamos de violência? Já paramos para pensar nisso? Quando a gente não queria dizer, mas já disse. Foi o coração que mandou. Se não queria, não teria dito. Foi sem querer, mas foi sem querer querendo. Então, eu tenho algumas perguntinhas aqui para nós, para a gente se questionar assim: quantas vezes no dia a gente é violento, sem se dar conta? Vamos lá. O que é violência? É agressão física? É o tapa? O pontapé? É a agressão verbal? Um palavrão? É a agressão moral? Tu é um sem vergonha. Ou é a agressão mental? Aqui todas essas expressões falam agressão. São vários tipos de agressão, com algumas nuances, com algumas diferenças. Na agressão física, quando eu dou um tapa em alguém, esse alguém tem condições de me devolver. Na agressão verbal, quando eu ofendo alguém, esse alguém tem o direito, também a possibilidade de me dizer a sua verdade. Quando eu agrido moralmente alguma pessoa, essa pessoa também tem o direito de corresponder à gravidade da ação, da minha ação. Mas e quando a minha agressão é mental? Quando eu penso, quando eu injurio, a distância. E muitas vezes ainda nós nos vitimizamos. Foi só pensar naquela peste e me veio uma dor de cabeça, porque a minha energia negativa foi e voltou. Bateu lá, ele não estava receptivo, devolveu. Acontece muito mais do que a gente imagina esse tipo de agressão. Agressão mental. Quando nós temos maus pensamentos, aquele pequeno
trecho que iniciamos a nossa conversa. É o que sai de nós que nos faz mal. Não é a injúria, não é o que nós recebemos. É o que nós devolvemos. E o que é violência? É o argumento daqueles que não têm boas razões. E onde que está isso? No livrinho O que é o Espiritismo, no capítulo 1. Violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Devolvem agredindo, respondem agredindo, porque não tem razão. Alguns ainda dizem, não, eu te ofendi porque nós estamos na democracia. A democracia não é ofender os outros, não é devolver a ofensa. Violência é o clima próprio da personalidade humana, ainda próxima da animalidade. Isso é pesado, mas não sou eu que estou dizendo. É Richard Simonetti no livro Para Viver a Grande Mensagem. Violência é o clima próprio da personalidade humana, ainda próxima da animalidade. Onde eu vou, sempre gosto de falar e indicar o livro do Jason de Camargo, que foi presidente da nossa FEX, Educação dos Sentimentos. Já é bem antiguíssimo, já tem uns 20 anos mais ou menos. Porque nós, quando eu falo, é a humanidade dele. Não somos nós de Capão ou de Tramandaí. A humanidade, a população do planeta ainda está na fase dos instintos. Infelizmente. Estas pandemias, esses rebojos que o plano espiritual está promovendo nesta transição planetária, estão servindo para nos alertar. Nós ainda estamos na fase dos instintos, até nos nossos adágios populares. Mateus, primeiro os meus, depois os teus. Isso é egoísmo. Quem parte, reparte, fica com a maior parte. É egoísmo. Isso nós trazemos ainda em nós. Deveria ser quem parte, reparte, às vezes fica sem nada. E fica. Deveria ser assim. Mas não é. Somos ainda violentos ou já conseguimos domar os instintos? Eu falei que nós humanidade, estamos ainda na fase primária dos instintos. Depois nós vamos indo mais adiante. Mas nós já temos a capacidade de domar os nossos instintos? E aqui eu trouxe mais algumas perguntinhas. Não me levem a mal. Me perdoe. Se nós já saímos dos instintos, fazemos aos outros aquilo que queremos para nós, sempre? Ou de vez em quando? Ou por conveniência? Fazer aos outros aquilo que queres para vós. Dar o alimento que eu tenho. Dar a roupa que eu tenho, que às vezes sobrando. Dar carinho que eu tenho. Nós estamos realmente fazendo isso para os outros? Outra perguntinha. Nós já perdoamos 70 vezes 7? Temos paciência para tal? Ou ainda, outro adágio popular, eu sou muito calmo, mas não pisem nos meus calos. Eu não sou calmo. Eu já estou dizendo que não sou calmo. Outra perguntinha. Nós já oferecemos a outra face? Quando nos ofendem? Ou ainda estamos no olho por olho? É a reflexão da tarde. Bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores. São aqueles que trazem a paz. Que às vezes a gente diz, não, é o algodão entre os cristais. É o que segura, calma, vamos lá, vamos se acertar. Esses são os pacificadores.
Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Já nós, nesta fase, estamos sendo já chamados de filhos de Deus? Já estamos ostentando esse privilégio? A violência é uma característica do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, com todas as negatividades. O nosso planeta é uma escola, nós estamos aqui para aprender. É um hospital, nós estamos aqui porque estamos doentes. Não só do corpo, mas do espírito. É um presídio, sim, porque aqui estamos enclausurados. Mas, sendo uma escola, o nosso planeta nos dá a possibilidade de sermos professores nessa escola, ou auxiliares de disciplina, ou faxineiros, ou cozinheiros, merendeiros. Sendo um hospital, nós temos a possibilidade de não sermos os pacientes, mas sermos os atendentes, auxiliar de enfermagem, faxineiro, conversador com os pacientes. Se o nosso planeta é comparado a um presídio, nós não necessitamos ficar ali como presidiários. Nós podemos ser os vigilantes, os atendentes, os médicos, os psicólogos que trabalham com esses doentes. Nosso apoio fraterno faz esse trabalho. Então vejam que depende de cada um de nós como nós estamos nos situando como pacificadores, como verdadeiros filhos de Deus. Ao assimilarmos conteúdos de notícias, tomamos partido contra ou a favor. Isto eu não li em lugar nenhum, mas quando estava preparando esse material, me veio a inspiração de falar um pouquinho sobre isso. Os noticiários que nós assistimos estão nos possibilitando sermos cristãos verdadeiramente? Ou estão nos trazendo depressão, angústia, ansiedade, tristeza? Porque nós vamos ver agora que, vendo um noticiário, seja no rádio, na televisão, no jornal, nós não conseguimos ficar isentos. É impossível. Nós temos uma cabeça pensante. Ao assimilarmos conteúdos de notícias, tomamos partido contra ou a favor? Sempre de forma racional e amorosa? Quando vemos uma notícia de bandidagem, nós analisamos aquela notícia de forma amorosa, racional? Eu só trouxe questionamentos hoje, perceberam? Só perguntas, resposta eu não tenho. Nós perdoamos as faltas cometidas por aqueles que são o centro da notícia? O bandido que matou 5 crianças numa escola? Nós temos esta capacidade de análise? Ou nós desejamos uma criação de pena de morte na hora? Esse aí tem que morrer mesmo. Esse não vai se endireitar. Nós não fazemos, às vezes, esses julgamentos. Julgando e condenando criteriosamente, ou só já condenando? Quando acontece uma notícia ruim dessas, nós vamos lá no fundo e questionar assim, mas por que, qual será a razão que esse filho de Deus foi levado a cometer isto? E rezar por esse delinquente, por esse ato que ele cometeu. Normalmente nós condenamos, mesmo sem julgamento. Todos os acontecimentos
que nos colocam em sintonia com a negatividade, nos desequilibram e nos levam a cometer violências. Por mais isentos que sejamos, ao assistirmos esses noticiários, nós ficamos encharcados, impregnados de violência. O nosso metabolismo se altera, sem que nós percebamos. A gente, sem querer, sem perceber, vai murchando, e quando termina o noticiário, eles... Ai, ainda bem que terminou. É assim. Nós não conseguimos ficar isentos. E por não ficarmos isentos, nós temos um lado. E às vezes o lado que nós optamos não é o mais cristão, por incrível que pareça. Nós não temos condição, evolução, para julgarmos-nos uns aos outros. Nossa mente se confunde e a vontade de resolver tudo à nossa moda vem imediatamente. Tem que matar mesmo. Pena de morte no Brasil. Nós somos radicais nos nossos julgamentos. E aí nós trazemos para aliviar um pouquinho. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade. E não é só a palavra, são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque sendo nós energia, tudo aquilo que pensamos vai para o universo. Não fica dentro da nossa cabeça. As palavras que nós falamos no telefone, no celular, não fica dentro do celular. Vai lá para o celular. Então, nós não conseguimos muitas vezes controlar para onde vão as nossas ondas vibratórias. E aí tem a ver com o início da nossa conversa. É o que sai do homem que causa preocupações, transtornos e a violência por consequência. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então Jesus já nos diz aqui que Ele está nos dando um tipo de paz que nós desconhecemos, que não é aquela que ainda continuamos a utilizar. A paz que o Cristo dá é em caráter firme, seguro e absoluto. Não é a paz dos homens, frágil, incerta, que pode romper-se a qualquer momento, segundo interesses e conveniências pessoais ou grupais. 2 países estão em guerra, estão se trucidando, e durante toda a história da humanidade aconteceu isso. As guerras no nosso globo terrestre são constantes. E como é que termina uma guerra? Como é que cessa a violência? Bom, eu já vou ficar com tudo que eu peguei de ti, e tu fica quieto e não te defende mais. Combinado? Assim. Os nossos acordos comerciais internacionais, que eu não entendo muito disso, ou quase nada. Mas como exemplo, os acordos comerciais visam beneficiar a população parte a parte, ou é o lucro que se toma de um país para o outro? As nossas ações no nosso dia a dia, no nosso campo de trabalho, nós temos harmonia plena. Quem mora em edifício como eu moro, consegue conviver plenamente, harmoniosamente com todos os seus vizinhos. Eu disse com todos. Ou tem a dona fulana, que é muito chatinha. Tem o seu fulano, que é muito perguntão.
Tem o outro Danilo lá que coloca o carro dele atravessado no box, não me deixa sair. Então, viver em harmonia é viver sempre em harmonia, em paz. Esta paz não é negociada. A paz que Jesus nos deixou é aquela paz amorosa. Fazer para o outro o que eu quero para mim. Se eu não quero que fique um carro estacionado lá no box atrapalhando a minha saída, eu não vou fazer, não vou deixar o meu carro atrapalhando a saída dos outros. Isso nós fazemos por combinação, por interesse e não por amor. A paz que Jesus nos dá é incondicional, é permanente, em todos os momentos e situações. A paz que nós, nos dias atuais, nós, humanidade, temos, é uma paz negociada. Tu não me incomoda, eu não te incomodo. Tá bom assim? Tá, então estamos em paz. Por enquanto. O primeiro incômodo já vai ter problema. Aí não existe paz. Nas convivências pessoais e grupais. Ser pacífico implica em extinguir o orgulho e todos os desejos egoístas, pois são esses sentimentos inferiores que inspiram discórdias e promovem as lutas que ocorrem na face da terra. Então Jesus nos convida para sermos mansos e pacíficos. Se assim fôssemos, não haveria nem esse capítulo no Evangelho, injúrias e violência. Injúrias e violência. E parece que cada vez nós ficamos mais violentos, mais rápidos em revidar. A tecnologia nos auxilia nisso. A harmonia no lar, na sociedade, em qualquer lugar, depende exclusivamente da pacificação individual. Depende da harmonização pessoal. Depende dos sentimentos íntimos. Eu posso estar, qualquer um de nós pode estar no lugar mais conturbado do planeta. Mas se nós estivermos harmonizados, não seremos afetados. O grande problema é que nós ainda sintonizamos numa faixa vibratória densa. É mesmo, tem que arrebentar. Isso aí a gente vê, meus irmãos e minhas irmãs, na fila do mercado. Quando falta troco para a coitada da caixa ali, e aí já falta um Danilo, você vira, mas que bárbaro, que anarquia isso aqui, que nem troco não tem, né? Realmente, e se formou. Isso é violência. É violência moral, mas é. Nós vemos no trânsito diariamente brigas que não levam a nada. Então, quando nós formos pacíficos individualmente, estejamos onde estivermos, não seremos afetados. Nós estamos acima. Não vamos nos perturbar. Aí aqueles ditos populares vão deixar de existir. Pode me pisar nos carros à vontade que eu não vou evitar. Não vou me importar. Um dia nós seremos Chico Xavier. Eu sempre gosto de contar essa passagem do Chico. Ele vinha caminhando e tropeçou numa pedra e quase caiu. Aí voltou, desculpe, minha irmã, não vi que você estava aí. E continuou a caminhar. Ele pediu desculpa para a pedra por ter tropeçado. Isto é harmonia. Isto é ser pacífico. Isto é ser manso. Encontrar a paz interior, que nenhum sucesso exterior pode perturbar, é viver não mais com mira no proveito próprio. Enquanto o centro do mundo for o nosso umbigo, desculpem o termo,
Enquanto o centro do mundo for o nosso umbigo, nós estaremos fora do mundo. Porque nós não estamos pensando em nada além de nós. E nós somos mais um. Quando nós dizemos, meus irmãos, isto é consentimento verdadeiro? Ou é um protocolo que você usa para ser bonzinho, sorridente? É viver desejando vir a ser um veículo pelo qual o amor divino possa chegar até seus irmãos. Então, quando nós tivermos paz, vivermos em paz, nós seremos representantes, sim, de Jesus entre os nossos semelhantes, cumprindo o seu Evangelho, amando-nos uns aos outros. Por outro lado, enquanto tivermos injúrias, violência, não temos Jesus conosco. Não foi isso que ele nos ensinou. Muitos de nós nos impregnamos de negatividade. São pequenas explosões no nosso cérebro. Qualquer coisa nos incomoda, nos ofende, nos deixa triste, nos deixa para baixo, desnecessariamente. Às vezes tem pessoas que não se dão conta que nos ofenderam. Aí pergunta, o que houve contigo? Não, tu chegou aqui, cumprimentou todo mundo e não olhou para mim. Tu estava no rio, não teve desculpa. Sim. Mas ficam às vezes meses, anos, ruminando uma mágoa. Te lembra o ano passado, lá na casa espírita, quando teve aquele chá, tu não serviu a minha xícara? Não me lembro, nem me lembro que tu estava lá. A pessoa ficou um ano com aquilo, com aquela mágoa. Isso é violência. Porque certamente toda vez que ela pensava naquela pessoa ou via aquela pessoa, voltava aquela mágoa. Veneno. Então nós temos aqui na figura uma mente que emite raios de paz, de harmonia, de serenidade, de saúde, de beleza, de alegria, e outra mente que sofre com pequenas explosões no seu cérebro, explosões de raiva, de ódio, de desamor, desencanto e por aí afora. O pacífico dominará o ambiente exterior e onde se encontrar, mesmo sem falar, por sua presença, influirá beneficamente sobre os que o rodeiam. Que fique bem claro isso. O pacífico, onde ele for, será bem recebido. Será esperado ansiosamente por aqueles que o aguardam. Por quê? Porque ele traz boas energias, ele traz entendimento, ele traz harmonia, ele não traz confusão, não traz briga, não traz ranço. Aquele que adquire a qualidade de pacificador merece ser chamado filho de Deus, pois junto a si todos se sentirão aliviados, tranquilos e seguros. Como é bom a gente chegar num lugar e dizer, que bom que tu chegou. E como é ruim a gente ouvir às vezes, quando está se aproximando uma pessoa, lá vem aquele de novo. Perceberam a diferença da recepção? Perceberam como nós agimos, às vezes sem dizer, mas mentalmente? E não precisa falar nada. A expressão facial ou mental gera energia negativa ou positiva. Os pacificadores sempre vão ter energia positiva, onde estiverem, em que condição estiverem. Vinde a mim e eu os aliviarei. Se nós somos verdadeiramente cristãos, nós temos que preencher esse mandamento. Nós somos os enfermeiros a serviço do Cristo.
Nós não temos o direito de ser os incendiários. Nós somos os pacificadores. Nós temos que diminuir os conflitos para sermos verdadeiramente cristãos. Porque não adianta ser cristão e não manter o caminho do Cristo. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Somente porque os violentos, os injustos, são possuídos quando pensam que possuem. Porque eles vão ter aqui na terra, que é passageiro, transitório, fugaz, e retornam à paz espiritual sem nada. Ou algumas vezes, além de sem nada, com débitos a resgatar. Aí está a diferença. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. O destino do nosso globo é a ascensão, é a mudança para o mundo, um planeta de regeneração. Nós somos os passageiros desse ônibus. Nós temos que nos comportar como passageiros amorosos. Será que não estão chegando os tempos dos brandos possuírem a terra pela transição que passa o planeta? Essa pandemia que aconteceu, esses tumultos, esse tumulto da semana passada no nosso estado, de uma hora para outra, famílias, populações perderem tudo de material. Será que não é para nos dar uma chacoalhadinha, da gente se antenar de que aqui tudo passa? Que nós não vamos levar nada daqui, a não ser a sacolinha das boas obras? Quando houver a lei de amor e caridade, o egoísmo será banido, o fraco não será explorado, o pacífico não será esmagado pelo violento. Os dias vão chegar. Vamos ter que reencarnar algumas vezes ainda para estudarmos o Evangelho de Cristo e praticá-lo. Por enquanto já estamos estudando, que é ótimo. Eu fico triste quando me agridem, mas certamente eu ficaria mais triste ainda se fosse eu o agressor. Palavras de Chico Xavier. Eu fico triste quando me agridem, mas ficaria mais triste ainda se fosse eu o agressor. A lei de causa e efeito indica que nosso futuro será a soma das atitudes do nosso presente. Nós levamos conosco para a espiritualidade a soma das nossas obras, boas, não tão boas, e as más também. Nada vem como castigo de Deus. São oportunidades, lições maravilhosas, vindas pela dor, muitas vezes, que nos possibilitam a evolução espiritual. O Deus átomo repousa nas rochas, cresce nas plantas, anda nos animais, pensa nos homens e ama nos anjos. O Deus átomo repousa nas rochas, cresce nas plantas, anda nos animais, pensa nos homens e ama nos anjos. Portanto, respeite as rochas como se fossem plantas, as plantas como se fossem animais, os animais como se fossem homens e os homens como se fossem anjos. Essa é uma inscrição rupestre na pedra, escrita no Tibete há 3.000 anos. Pouco tempo, se considerarmos que o nosso planeta tem bilhões de anos. Mas há 3.000 anos alguém já se encarregou de escrever isso na pedra, de respeitarmos
tudo que nos serve, longe ou perto. E a maneira de respeitarmos é sermos menos agressivos, menos violentos. Vamos procurar todos sermos mansos e pacíficos para sermos chamados de verdadeiros cristãos. Eu desejo muita paz, muita harmonia a todos nós, encarnados e desencarnados, reunidos neste ambiente, e abraçamos carinhosamente os nossos entes queridos que aqui vieram das colônias espirituais ter conosco nesses momentos. Que eles possam retornar felizes e satisfeitos, continuando na espiritualidade a sua caminhada. Muito obrigado.